Olá, queridos amigos que nos acompanham pelo estudo da fé. Nós estamos com este vídeo iniciando o capítulo 15 do Evangelho de São Marcos. No último vídeo nós acompanhamos todo o processo inicial da paixão de Cristo, a sua ceia junto com os seus discípulos quando instituiu a Eucaristia, a sua prisão no Horto das Oliveiras e o seu julgamento junto ao conselho, ao sinédrio dos sumos sacerdotes de Israel. No início do capítulo 15, nós damos continuidade, então, a este processo da paixão do Senhor, focando agora no seu julgamento por parte do poder romano. O julgamento de Jesus, ele acontece basicamente em duas esferas. Primeiramente, na esfera religiosa. É sempre o sumo sacerdote, juntamente com alguns anciãos, com alguns membros do conselho, que vão deliberar que Jesus foi acusado de blasfêmia. Ele blasfemou contra Deus, ele se auto-intitulou Filho do Deus Altíssimo. E diante disso acontece um grande escândalo, como nós vimos logo no final do capítulo 14 do Evangelho de São Marcos. Só que o poder religioso na época de Jesus não tinha a aptidão para condenar ninguém à morte. Por isso era necessário então que o julgamento religioso se concretizasse também na esfera civil e política. Por isso que no início do capítulo 15 São Marcos vai anotar que ao amanhecer o dia, provavelmente a sexta-feira, Jesus foi conduzido pelos guardas do templo até o palácio de Pilatos, para que lá ele pudesse ser julgado e acusado pelo poder do governador romano. Diante, então, de Pilatos, Jesus se coloca da mesma forma como se colocou na casa do sumo sacerdote. Jesus vai quieto, em silêncio, aceitando tudo aquilo que estava acontecendo na trama de sua morte. Pilatos, então, interroga Jesus. Nós percebemos isso no versículo 2 do capítulo 15. Pilatos interroga: então, és tu o rei dos judeus? E Jesus responde: é o que dizes. Diante disso, então, os sumos sacerdotes estavam acusando Jesus de muitas outras coisas, até mesmo acusando por questões religiosas. Mas o que preocupava Pôncio Pilatos nesse momento não era que Jesus se auto-intitulasse Filho de Deus, porque para ele pouco lhe importava as conclusões e as considerações da religião do povo de Israel. O que realmente importava para Pôncio Pilatos era que, além de ser acusado de se autoproclamar o Filho de Deus, muitos o haviam proclamado Rei de Israel. E aqui nós nos lembramos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, poucos dias antes do que estava acontecendo naquele dia. Haveria então um movimento, aos olhos de Pôncio Pilatos, de insurreição contra o governo do povo romano. Porque para eles o único rei era César. E a partir disso então, Pôncio Pilatos começa a se preocupar com a realidade de que Jesus se tornasse para os judeus um Messias, no sentido de que pudesse atentar contra a soberania e o comando do povo romano sobre o povo de Israel. Por isso que diante dessa circunstância e diante dessa acusação grave, o Evangelho de São Marcos não nos apresenta pormenores mais detalhados, que Pôncio Pilatos então começa a ir contra Jesus para julgá-lo e futuramente condená-lo à morte. Como Jesus não respondia às acusações, Pôncio Pilatos então se recordou de um costume que eles tinham de na Páscoa soltar um prisioneiro. Havia um homem chamado Barrabás, que também estava preso, porque dias anteriores havia feito um grande motim com outras pessoas que haviam também cometido crime de homicídio. Diante, então, desta possibilidade de libertar um prisioneiro para o povo de Israel, Pôncio Pilatos apresenta ao povo Barrabás e Jesus. A multidão começou, então, a pedir para que soltasse Barrabás. A multidão em si ela estava encolerizada por parte dos sumos sacerdotes, dos homens do templo.
Eles estavam motivando a multidão para que ela pudesse optar por libertar um malfeitor, um assassino e por condenar Jesus à morte. Então, diante das perguntas que Pôncio Pilatos fazia ao povo, a resposta da multidão era unânime: crucifica-o, crucifica-o. E o próprio Pilatos, quando pergunta ao povo: o que queres que eu faça com aquele que vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram então: crucifica-o, né? Mas que mal ele fez? Eles responderam novamente: crucifica-o. Para satisfazer a multidão, Pilatos então mandou que o açoitassem no pretório e logo em seguida que fosse conduzido para o Calvário para ser morto na cruz. O interessante é que no Evangelho de São Marcos, nesse processo da paixão, por alguns momentos, São Marcos vai colocando a culpa da morte de Jesus em algumas personagens desse contexto. Se nós olharmos no versículo 10 do capítulo 15, nós vamos ver São Marcos colocando as reais intenções da morte de Jesus na consciência de Pilatos. Pilatos sabia que os sumos sacerdotes o haviam entregue por inveja. Então, basicamente, de acordo com o relato de São Marcos, a grande responsabilidade por todo o processo da morte de Jesus cai sobre a traição de Judas e sobre o complô que os sumos sacerdotes, os letrados e os homens da lei de Israel estavam tendo contra Jesus ao longo de todo este tempo em que eles passaram a observar mais de perto a sua pregação e a sua obra. A acusação romana para a morte de Jesus era de que ele se autoproclamava o rei dos judeus. E dessa forma, então, que Jesus foi zombado pelos soldados no pretório. Após ter sido julgado por Pôncio Pilatos, Jesus é conduzido pelos guardas romanos para o pretório. O pretório era um espaço do palácio do governador onde a guarda se reunia nas suas tropas. Por isso Jesus foi levado para lá, foi açoitado, né, sofreu terríveis ferimentos nesse açoitamento no pretório e após sofrer os flagelos, Jesus foi ridicularizado pelos soldados. Os soldados arranjaram um manto de púrpura da cor vermelha. A cor púrpura é uma cor que historicamente marca a realeza, né, dos imperadores, dos monarcas. É uma cor de glória, é uma cor real. E teceram com espinhos que ali estavam próximos uma coroa e colocaram sobre a cabeça de Jesus. Gritavam, né, salve o rei dos judeus, salve o nosso rei. E batiam-lhe na face com um caniço, que poderia também naquele contexto simbolizar o cetro real. Diante então desta humilhação, Jesus então sofreu, além dos flagelos, a humilhação, e depois desta humilhação os soldados tiraram-lhe o manto, não é? Retornaram com suas vestes e a partir disso saíram do pretório, saíram do palácio do governador, com o intento de crucificarem Jesus. A partir do versículo 21, São Marcos começa a nos narrar sobre o caminho de Jesus até a cruz. O interessante é que cada evangelista destaca um detalhe, um encontro, uma informação nova. Nós que estamos habituados a conviver com estes textos da paixão do Senhor, nós conseguimos fazer como que uma compilação de tudo aquilo que aconteceu no caminho da cruz. E nós já somos tendenciosos a ler os evangelhos com esta compilação que nós temos, de todos os detalhes, de todos os encontros, de todas as falas de Jesus. Mas o interessante é que quando nós nos deparamos com cada evangelho na sua particularidade, nós percebemos as reais intenções e o que era fundamental para o evangelista para que naquele momento pudesse apresentar como dado concreto, como dado importante para a vida de fé da comunidade no relato da paixão do Senhor. Por isso que São Marcos não dá muitos detalhes. A narração que São Marcos utiliza da paixão do Senhor é uma narração tanto quanto fria, porque ele não entra em pormenores,
mas ele vai relatando realmente aquilo que de básico aconteceu durante todo o caminho da cruz e principalmente na morte de Jesus. São Marcos inicia então o caminho da cruz com o encontro de Jesus com Simão de Cirene. E o interessante é que o Cirineu, aquele que foi o grande responsável por ajudar Jesus a levar o peso da cruz durante o caminho do Calvário, o interessante é que quando São Marcos aponta a sua participação neste caminho da cruz, São Marcos anota a Simão de Cirene uma outra referência. Ele não é apenas um cirineu, ou seja, ele não veio apenas da região de Cirene, mas ele é pai de Alexandre e Rufo. Quem são, então, Alexandre e Rufo? Nós não temos detalhes pormenorizados sobre a vida destes homens. O que se deduz é que eles eram de conhecimento da comunidade de São Marcos. Então, com certeza, São Marcos utilizou do conhecimento que as pessoas tinham destes homens para mostrar que o pai deles era o tal Simão que assumiu a cruz de Jesus, ajudando ele a levar aquele peso nas suas costas até o alto do Calvário. O que aqui nós temos que levar em consideração é que, às vezes, as representações artísticas da cruz de Jesus, elas diferem muito. Os estudos comprovam, os estudos antropológicos e arqueológicos comprovam de que a cruz que os condenados na época de Jesus levavam, ela não era a junção destas duas hastes, a haste vertical com a haste horizontal, não. A haste vertical ela já ficava fincada no terreno onde aconteceria a crucificação. E os condenados levavam então amarrados sobre seus ombros e seus braços o tronco horizontal, aquele no qual eles seriam literalmente pregados, crucificados. Então Jesus realiza todo o caminho da cruz, não é? Com esta cruz, com esta trave presa aos seus ombros, presa aos seus braços, e a partir disso então ele sobe para o Monte Calvário para lá ser crucificado e morto. São Marcos anota que a crucificação de Jesus aconteceu por volta das 9 horas, à metade da manhã. E nesta crucificação, ao lado de Jesus, também foram crucificados 2 bandidos, um à direita e o outro à esquerda. Acima da cabeça de Jesus havia uma inscrição que dizia: o Rei dos Judeus. É a condenação pela qual Jesus sofreu a morte. Diante então de Jesus crucificado ao lado de bandidos, um à sua direita e outro à sua esquerda, passavam pessoas que o insultavam nas mais variadas formas. Você não dizia que destruía o templo e o reconstruiria em 3 dias? Desça da cruz, salve-se a si mesmo, não é? Outros diziam: salvou outros, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Até mesmo os 2 bandidos que estavam crucificados ao seu lado o escarneciam. A partir do meio-dia, São Marcos anota que apareceu uma grande escuridão na região. A natureza então começa a mostrar o seu pavor, a mostrar também a sua tristeza por ver crucificado o Filho de Deus. No meio da tarde, por volta das 15 horas, Jesus então grita com bastante intensidade: Eloi, Eloi, lema sabachthani, né, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? As pessoas que estavam ao pé da cruz perguntavam entre si: o que ele está dizendo? Ele está chamando Elias? Por isso que, diante deste grito, deste clamor a Elias, alguém ali ensopou uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço e levou até a boca de Jesus para que ele pudesse beber. E outros diziam: quietos, vejamos se Elias vem para salvá-lo. E Jesus lançou um grito e expirou a sua vida. São Marcos anota no versículo 38 que o véu do templo se rasgou em 2, de cima a baixo. E aqui é o interessante que vem um dos pontos principais do Evangelho de São Marcos, no versículo 39. O centurião que estava em frente
ao ver como expirou, disse: realmente este homem era Filho de Deus. Toda a caminhada que se faz no Evangelho de São Marcos, naquele segredo messiânico que nós até então estávamos estudando, de um Jesus que se manifestava gloriosamente como Filho de Deus, manifestava o seu poder, manifestava a sua presença, mas ao mesmo tempo pedia para que não se contasse a ninguém sobre aquilo que ele havia realizado. A sua identidade, a sua real identidade, ela é expressa pela boca do centurião romano. Jesus não se autoproclama o rei de Israel, mas Jesus, na realidade da sua essência e da sua pessoa, é o Filho de Deus. Palavras que São Marcos coloca ao revelar plenamente a identidade de Jesus na boca do centurião. O interessante é que aos pés da cruz estavam à distância olhando algumas mulheres, e destaca São Marcos Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. E tinha algumas outras que o acompanhavam desde a Galileia e o acompanharam então até a morte no Calvário. São Marcos não menciona diretamente a presença de Nossa Senhora, como São João no Evangelho deixa clara a sua presença. Mas com certeza no grupo dessas mulheres estava a mãe de Jesus, que estava o seguindo ao longo de sua vida e permaneceu fiel até mesmo o cumprimento da sua missão e o termo na sua morte. Continuando no capítulo 15, encerrando a partir do versículo 42, nós temos o sepultamento de Jesus. Neste episódio do sepultamento de Jesus, aparece a figura de José de Arimateia, um homem de grande influência junto do conselho dos sumos sacerdotes. José de Arimateia, era um conselheiro respeitado que esperava o reinado de Deus e teve a ousadia de apresentar-se diante de Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Pilatos se assustou porque Jesus já havia morrido e recorreu ao centurião romano para confirmar a morte dele. O centurião o confirmou. Diante disso, então, Pilatos deu a autorização a José de Arimateia para que ele pudesse descer o corpo de Cristo da cruz e dar sepultura a este corpo. O interessante é que São Marcos nos descreve que apenas José de Arimateia ficou responsável por ter esta atitude de caridade para com o corpo de Jesus. E ao baixar o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o num lençol, que era comum, aos sepultamentos da época. Não se havia um esquife, não se havia um caixão, como nós hoje temos para fazer o sepultamento, mas se envolvia o corpo num lençol. E o interessante é que José de Arimateia o colocou num sepulcro escavado na rocha. O interessante nesse ponto é que dar sepultura a um corpo, ter o seu corpo sepultado em um sepulcro escavado na rocha, era algo próprio para aquelas pessoas que possuíam uma dignidade na sociedade. Porque para os crucificados, para aqueles que eram destinados à morte de cruz, eram também destinadas valas comuns. A ideia de se crucificar uma pessoa era realmente para fazer com que toda a sua memória fosse apagada e esquecida pela infâmia da cruz. Por isso até mesmo o seu corpo, seus restos mortais, eram julgados numa vala comum para que não se tivesse referência, até mesmo histórica, daquela pessoa que sofreu os horrores da condenação da cruz. Mas Jesus, de uma forma diferente, graças a José de Arimateia, foi sepultado em um sepulcro escavado na rocha, próximo ali do Gólgota, do lugar da caveira, e recebeu então ainda essa dignidade de ter o seu corpo sepultado num sepulcro novo. Testemunham então a sepultura de Jesus, no versículo 47, Maria Madalena e Maria de José, que observavam onde então o colocavam. O interessante é que a figura de José de Arimateia, quando ele então assume esta grande responsabilidade e ao mesmo tempo esta prova de amor para com Jesus, de sepultar o seu corpo neste sepulcro, José de Arimateia está completando aquilo que aquela mulher anônima fez em Betânia. Ela estava preparando o corpo de Jesus para a sua paixão, para a sua morte, e o cumprimento desta preparação é dada pelo próprio Arimateia,
que desce o corpo de Cristo da cruz e o coloca no sepulcro. Com a sepultura de Jesus e também com o testemunho dessas mulheres próximas do túmulo, nós encerramos o capítulo 15. Que Deus abençoe você e que você possa também, no estudo desta palavra, tomar para si preciosas lições para a sua vida e também para a sua fé.